de aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração. Ele te ouvirá. Toda esta lágrima o Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor, tu és Deus. De aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração. Ele te ouvirá. Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Tu és Deus. Tu és Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros, estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato. Nós somos a casa de oração para todos os povos, a igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Que alegria nessa sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, fazer companhia para você nessa manhã e que Deus te abençoe de uma forma
rica e abundantemente, proporcionando você um dia abençoado. Bom dia, Ângela Voltier, nossa diretora da Manda Aqui Online. Bom dia, pastor Vander, bom dia a todos os internautas. Glória a Deus, ontem seu líder de Gêmeos estava aleluiado. Uou, uou, uou! Uou, que bênção o Foi. presbítero Paulo Guimarães no culto de intimidade com Deus. Foi ministério a pau sentar de novo. Foi, eu estou descobrindo que você tem muitas influências. Né? Tenho não, pastor. Seu pastor sênior apausenta a Não. gente, seu líder de Sabe o que gêmeos é isso? apausenta a gente. É Deus tendo misericórdia de mim, sabe? Porque o povo só dizia que era eu, que tinha um ministério a pau sentar. Ah, tá Deus está certo. revelando que outras pessoas também têm. Mas que bênção. Não, Ele, a mensagem foi muito forte ontem. de verdade, Muito. fiquei com medo. Ele ficou bravo lá, né? É não, que o bichinho tava rouco, aí ficava falando mais alto, né, pra voz sair, deu a verdade. impressão que ele tava bravo, mas Que bom. ele tava cheio da unção ontem. Foi Da mesma muito forma, forte. o pastor Ricardo Andrade também, na condução do culto, Sim. um tempo de oração precioso que tivemos ali como igreja congregacional e desfrutamos muito da presença de Deus. Inclusive você, querido irmão que está pertinho da gente aqui na Zona Norte de São Paulo, venha conhecer a família de Deus na nossa localidade. Ângela Voltier, nesse final de semana nós temos 2 cultos, quero que você convide os nossos internautas que estão pertinho da gente. Sim, nesse final de semana nós teremos pela manhã o culto de Santa Ceia da Unidade, Ceia da Unidade. que é um culto onde todos nós, né, que somos membros, nos reunimos num único horário. É. Então, todos estão convocados a estarem conosco no culto de Santa Ceia da Unidade, às 10 horas. Aqueles irmãos que, porventura, nesse horário, né, estão trabalhando, que nós sabemos que tem aqueles que têm escala, à noite, às 18h30, tem uma celebração especial para você. É uma celebração de um tempo mais reduzido, mas que você não deixa, né, de cercar a mesa do Senhor. Então, às 18h30, essa Santa Ceia para os irmãos que não puderam estar pela manhã por motivo de trabalho. Sim. E logo em seguida, a gente tem o culto de adoração e comunhão às 19 horas. Então, se você não pôde estar pela manhã, 18h30 você vem, participa da ceia e já fica para o culto, para que todos possamos juntos adorar ao Senhor. Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. Lembrando que no primeiro culto, pastor Joel Estebanato, nosso pastor sênior, estará ministrando a Santa Palavra de Deus e à noite o pastor Ricardo Andrade. Bom dia, Léo, é muito bom tê-lo conosco também. Alegria, viu? Eu percebi que ontem você começou a fazer parte do sindicato. Ah, que legal, né? Mas também estou sabendo que você recebeu um ultimato. Que legal, né? Pensa em alguém deitado na cama. Ontem eu fiquei direto aqui, desde as 7 da manhã até o finalzinho, né? E fui para casa, tomei um banho, né? Aquela coisa toda. Inclusive, quero agradecer em rede mundial a Nilzete, que ela trouxe um caldo. Rapaz, olha, o Ministério da Tupperware funcionou ontem. E aí eu tomei aquele caldo gostoso, fui deitar. E eu comecei a me recordar da programação junto do casal Cheio da Graça. Nossa, eu dei muita risada. Eu acho que a Alessandra ficou meio preocupada comigo, né? Porque foi bom demais. Como eu sei que hoje também nós seremos edificados e abençoados através da vida do nosso convidado, que tem uma experiência de vida, um poder transformador, o poder transformador de Deus, intervindo na vida e na história dele, sarando ele, curando ele, para que ele fosse um instrumento de cura e de saúde na vida de tantas pessoas na nossa sociedade. Dona Ângela, dê um spoilerzinho para os nossos internautas sobre o convidado que teremos nessa manhã. Hoje, com certeza, seremos abençoados com a participação do pastor Fabrício Leiva, né, da UBPC ali na regional de Cotia. E, como o senhor disse, né, que tem uma experiência aí grande com a Casa de Recuperação, Casa Refúgio. E para o pessoal que está nos acompanhando hoje, que conheça alguém ou que tenha alguém na família, né, que seja dependente químico, fica ligadinho, preste atenção hoje no que vai ser conversado, no que vai ser exposto, porque há saída sim, né? Quem entra nessa vida, para muitos, pode dizer que é um caminho sem volta, mas Jesus é a solução, Jesus é a saída, e ainda existem pessoas que colocam o seu coração disposto a ajudar a quem quer se levantar e sair aí do fundo do poço. Então, fiquem ligados,
porque hoje vai ser tremendo. Glória a Deus. Hoje, dia 7 de junho de 2024, nós temos datas comemorativas, querida diretora Ângela Voltier. Hoje nós temos 2 datas apenas. Não sei qual delas Léo vai dizer que faz parte, né? Mas hoje é o Dia Mundial da Segurança de Alimentos. Né? O Léo Olha. maior segurança de alimentos. Na hora do almoço eu vejo ele exercendo a segurança de alimentos. Léo está sempre segurando um prato, né, Léo? Mas é necessário nessa função para que haja, né, essa questão aí da vigilância nos lugares que abrem, né, restaurantes, lanchonetes, para que de fato haja a higiene necessária, né, para que a gente não venha se prejudicar. Quantas pessoas, né, que têm intoxicação alimentar devido a um local que não estava bem higienizado, a comida já estava passadinha do ponto, então é necessário ter essa segurança. E também hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, que daqui uns dias nós não teremos mais, né? Está se encaminhando para isso, lamentavelmente. Mas um país onde a sua imprensa tem a liberdade de falar e de mostrar tudo, isso sim é um país democrático. Verdade. Hoje também queremos expressar gratidão ao nosso Deus e oferecer a Ele ações de graças pela sua vida. Você que está aniversariando hoje e está aí no Facebook ou no YouTube, parabéns para você, Deus te abençoe. Assim também nós temos aniversariantes na nossa regional Mandaqui Bragantino. Que todos vocês possam receber os abraços da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Lá na nossa Igreja O Brasil para Cristo, da região do ABCD, em Diadema. O Léo, você conhece muito bem aquela igreja, né? Eu conheço pouco, mas você conhece bastante. A OBPC em Diadema. É que o senhor conhece mais os restaurantes, as pizzarias, né, de lá. O que posso fazer se o pastor Elias, ele deseja me fazer um Ele tour? colabora com o seu ministério da Tapaué. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Diadema. Estou com saudade já. A Cássia Gomes Amaral Bento está aniversariando hoje, lá da OBPC Diadema, bem como a Larissa Machado Silva de Moraes. Parabéns, Cássia. Parabéns, Larissa. Aqui no Mandaqui, a Mirelle, né? Mirelle Larissa Santos de Oliveira, o Gabriel Trindade Cárceres e o Paulo Ferreira estão aniversariando hoje. Parabéns para vocês, meus irmãos, e a todos os aniversariantes. Eu quero orar com você e por você, e vou orar também por você, internauta, para que Deus possa lhe proporcionar uma sexta-feira guardada, protegida por Ele, bem como um final de semana, e também já no domingo, iniciando a semana na presença do Rei dos Reis. Vamos orar? Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom caminhar contigo, como é bom saber que Tu és um socorro presente em todos os momentos, principalmente na hora da angústia, pois a Tua palavra assim afirma. Ainda que saibamos e entendemos que o Senhor está conosco todos os dias, mas no meio das tormentas e das tempestades, o Senhor tem um caminho. E nós cremos, Senhor Deus, como temos sido instruídos pela Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, nós queremos interceder pela vida de todos os aniversariantes. Obrigado pela vida deles, obrigado pela dádiva da vida, obrigado porque até aqui o Senhor os tem sustentado e assim como o Senhor foi com eles nos anos anteriores, nós pedimos também que os anos que virão, da mesma forma, a Tua onipotência possa ser uma realidade sobre a vida de cada um deles. Os abençoe, Senhor, os seus lares, os seus familiares, abençoe seus sonhos, seus projetos e que tudo isso seja pautado sempre no centro da Tua vontade. Que a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho seja contínua sobre eles e seus familiares. Dá proteção a eles, Senhor, proteção visíveis e invisíveis, Senhor. Que eles façam do Senhor o esconderijo e a Tua sombra esteja sobre eles, os protegendo continuamente. Oro também pelos internautas de uma forma geral. Que cada ponto conectado, Senhor, representando este lar, esta casa, esse local de trabalho, ou onde quer que essa pessoa esteja, venha a Tua presença e que a Tua presença seja a suficiência e a provisão na vida dessa pessoa e nas áreas da vida dela, naquilo que ela possa estar precisando.
Tu és, Senhor, o poderoso, grande eu sou. E nós cremos, Senhor Deus, que não há nada que seja impossível para o Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso. Oh Deus, eu intercedo por essas pessoas. Aqueles que estão cheios de graça, estão felizes, abençoados, que estão sentindo a sua vida, Senhor Deus, seguir dentro da Tua direção. Eu Te louvo e continuo Te pedindo que os abençoe mais e mais. Aqueles que estão passando momentos delicados, aqueles que estão passando por situações adversas, por lutas, dificuldades, Senhor. Algumas pessoas se levantaram hoje para realizarem as suas atividades, mas cheio de peso. Mesmo que o dia esteja ensolarado, para eles estão um dia cinza, acinzentado. Eu te peço, Pai, tem misericórdia. Muda a sorte, muda a realidade. O Senhor mudou a sorte de pessoas, povoados, nações. Muda a sorte desta pessoa. Muda a realidade dela. Transforma aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Aquilo que o homem, a instituição, nenhum tipo de poder natural, material é capaz de fazer, que o Senhor venha, Deus, pela sua onipotência, e glória ao Teu nome, porque nesta manhã, mais uma vez, a Tua misericórdia se renovou, porque ela se renova a todas as manhãs. Então vem, Deus, e entra nessa história, entra nesta vida, entra nesta casa, entra nesse casamento, nessa saúde, nessas finanças. Oh Deus, de uma forma geral. E essa pessoa que ora comigo e tem fé e crê, que ela desfrute do agir sobrenatural do Senhor. E que isso se materialize dentro da realidade e necessidade que ela precisa. Eu oro na autoridade do nome que é sobre todos os nomes. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus te abençoe. Agora na capital paulista são 10 horas e 18 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 14 graus, a máxima de 16, tempo ensolarado. Nevoou ao amanhecer, noite, o céu vai ficar bem limpinho. Amém, dona Ângela Voltier? Conte-me tudo, não me esconda nada, Ângela. Sobre a sua vida. Nós queremos saber da sua vida. Não, hoje a entrevista é com o pastor Fabrício. Então Vamos tá deixar bom. a minha vida Então para vamos fazer o depois. seguinte, vamos ao intervalo? Vamos sim. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja edificar e abençoar. E compartilhe isso aí no seu Facebook, marque pessoas aí e também divulgue a nossa programação, aquilo que é bom. Nós gostamos de compartilhar, né? Tem gente que compartilha tanta coisa que não presta, dona Ângela Voltier. Por que não compartilhar amanhã, manda aqui? Sim, como diz o presbítero Paulo Guimarães, seja um missionário virtual. Exatamente. Então vamos ao intervalo e já voltamos já já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até um lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que
Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar a tua graça estará. Eu não sei, não, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Jule, 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 Jule. Aleluia. Estamos de volta com o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, agora na capital paulista, são 10 horas e 24 minutos. Na manhã de hoje, com muita alegria e satisfação, nós vamos receber aqui para que ele, continuamente, como eu sei que ele é, usado como instrumento de Deus, venha edificar o corpo de Cristo através aqui da Manda Aqui Online, o nosso querido pastor Fabrício Leiva, pastor sênior da UBPC Cotia. Nessa manhã eu quero desejar que ele seja muito bem-vindo, dizendo: Pastor Fabrício, bom dia! Bom dia, meu pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo, ao Senhor, toda a equipe, né, a Ângela, também a todos aqueles que estão participando com a gente. Uma honra poder participar dessa programação e espero em Deus, né, que todos nós sejamos abençoados, meu pastor. Pastor Fabrício, a honra é nossa, alegria, satisfação. E já quero agradecer esse tempo que o Senhor reservou na sua agenda para servir o corpo de Cristo através da nossa programação. Em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, que é a sua igreja, em nome dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e também da nossa equipe. Gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço, meu pastor. Amém. O senhor conhece aqui a UBPC Manda Aqui? Conheço, né? A gente participou de alguns cultos também, o simpósio de missões, então é um lugar que a gente aprendeu a amar e sempre muito abençoado, meu pastor. Ah, que bom. O senhor está falando de onde hoje? Olha, eu tenho um escritório aqui em casa, né? E eu aproveitei, né, aqui para poder ficar mais à vontade, então eu estou direto aqui de casa, um escritóriozinho, bem à vontade, meu Que pastor. bom. O senhor mora em Cotia mesmo? Eu moro na divisa entre Cotia e Vargem Grande Paulista, né? Então,
a minha residência é Vargem Grande Paulista, mas é bem na divisa, né? A conta de luz é de Cotia e o IPTU é de Vargem Grande. Interessante. E a família, como está, pastor? Tudo bem? O senhor é casado com quem? Tem Graças a, filhos? Fique à vontade. graças a Deus. Né? Sim, a Fabiana, a esposa, né? A gente está há 23 anos, graças a Deus, juntos. Aí a gente tem o Fernando, né? Que é o meu filho mais velho, com 22. E a Flavinha, né? Nossa caçulinha com 15. É um casalzinho, meu pastor. Ah, que bom. Olha que família bonita. Parabéns, Deus abençoe. O senhor já exerce o ministério pastoral há quantos anos? Olha, desde 2009 foi quando a gente foi consagrado ao pastorado e deu início, né, à nossa igreja em Águas Praiadas. Então, tá indo para 15 anos, meu pastor, graças a Deus, de ministério pastoral e com a igreja aqui, o Brasil para Cristo, né, em Águas Praiadas, que depois acabou em 2014 se tornando a sede regional aqui de Cotia. Nosso pastor presidente jubilou, né, o pastor Dirceu, e aí a gente acabou assumindo. Então, hoje, nossa igreja em Águas Praiadas é a nossa sede da região, são 15 congregações, meu 15 pastor, no total. congregações. É um trabalho que está em Cotia, mas também está em Vargem Grande, Biúna, né? Então, pegou toda essa região. O que mais dá trabalho? Pastorear o rebanho da igreja local ou pastores? Pode pular essa pergunta. Mas, às vezes, é fato, né, que o cuidado com os pastores, também por conta daquilo que eles vivem, né, a responsabilidade que cada um deles tem. Então, às vezes, é mais delicado, né, esse cuidado pastoral, meu pastor. Eu imagino, eu sei como é. Meu amigo, o senhor tem uma história de vida tremenda. Eu estava lendo aqui o release da Casa Refúgio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Salmo 91, versículo 9. E nessa apresentação o senhor fala um pouquinho da sua vida, não é isso? Isso mesmo, meu pastor. No ano de 1997, destruído pelas drogas, né, mas em especial pelo crack, né, eu costumo dizer que, eu sempre dizia, né, que o crack eu nunca ia usar, e infelizmente, quando acabei fazendo uso, né, acabei me destruindo. E o crack, a gente fala na recuperação, né, que sempre tem uma droga de preferência. Às vezes você usa todas as drogas, mas tem aquela que é de preferência. E infelizmente o crack era a minha droga de preferência e eu definhei, né? E quando chegou o ano de 97, eu já tinha tentado parar por algumas vezes e não conseguia. E aí eu acabei indo para uma casa de recuperação que, por acaso, era evangélica. Minha família não era evangélica. Eu sempre falo também com muito amor e carinho, não é por maldade, mas eu tinha uma apatia muito grande assim ao evangelho, né? Eu não gostava de crente, não queria ser crente. E, de repente, chego numa casa de recuperação evangélica, mas ali eu acabei tendo a oportunidade, meu pastor, de conhecer pessoas que tinham um passado muito pior do que o meu, né? A minha história de vida era uma história de vida difícil, até por conta dessa questão do uso das drogas, mas eu conheci pessoas com um passado muito pior, né? E essas pessoas estavam de bem com a vida, então aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, como é que pode, né? Pessoas com um passado como esse estão tudo de bem com a vida. E eu achava que aquela casa de recuperação devia ter alguma salinha que iam fazer algum tipo de lavagem cerebral, né? Falei, vamos me trancar aqui, e enquanto eu não der um glória a Deus, um aleluia, acho que eu não vou sair dessa salinha. E graças a Deus lá não tinha nada disso, né? Não tinha salinha nenhuma que trancava. Era realmente esse poder de Deus, né? O amor de Deus, o perdão de Deus, o evangelho, né? De Jesus Cristo. E eu me abri para isso, né? Querendo entender o que tinha mudado a vida daqueles homens. Chegou um momento que disse, bom, se Deus existe mesmo, então que mude a minha vida também. E aí eu me recordo, né? E tem alguns versículos que marcaram muito a minha vida. E, em especial, eu sempre cito, meu pastor, Isaías capítulo 59, né? Fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para que não possa ouvir. E aí lá na casa de recuperação, quando eu li isso, falei, poxa,
Se a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Se o ouvido dele não está gravado, ele está me ouvindo. Glória a Deus. E aí eu falei, por que minha vida está desse jeito, então? Né? Deus está me vendo, está me ouvindo, a mão dele está estendida ao meu favor, e a minha vida está assim. Mas o versículo 2 fala, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e de alguma forma encobrem o seu rosto, né, de vós, para que ele não vos ouça. E quando eu li, então, né, o versículo 1, o versículo 2, eu pude perceber que realmente Deus estava me vendo, me ouvindo, a mão dele estava estendida ao meu favor, mas eu estava distante dele, né, bem distante. Então, acabei entregando ali a minha Glória vida, a né, Deus. para Jesus, e sou muito grato, meu pastor. Foi uma transformação total, né? Deus mudou minha vida, mudou minha história. Claro que eu sempre dou muita ênfase nisso, porque eu estou 27 anos em recuperação, meu pastor. A recuperação é para a vida toda, Vida toda. né? A gente sabe que tem algumas pessoas que vivem uma experiência sobrenatural, nunca mais têm vontade, nunca mais têm desejo de usar, e glória a Deus por isso. Mas a grande maioria, né, de pessoas que entram em recuperação, e mesmo cristãs, mesmo em comunidades terapêuticas cristãs, casas de recuperação cristãs, a gente, de alguma forma, sabe que a recuperação é para a vida toda, como a Bíblia diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Exatamente. Então, ali naquela casa de recuperação, eu dei início, né, a esse processo de recuperação, experiências com Deus que marcaram a minha vida, me fortaleceram, a ponto da gente estar aí caminhando, né, graças a Deus, esse tempo, meu pastor. Glória a Deus. Pastor Fabrício Leiva, o senhor foi curado para agora, através da sua vida e da sua experiência, levar curas à vida de outras pessoas que passaram por situações semelhantes àquilo que o senhor viveu como experiência. E como aconteceu essa transformação de repente, um membro, eu não sei como se fala, um associado, alguém que era um interno, e agora é responsável pela Casa Refúgio? Eu entro na casa de recuperação em 27 de janeiro de 97. E eu saio da casa de recuperação dia 27 de julho de 97. Então foram exatos 6 meses, né? São datas que a gente não esquece, né? Fica guardado como se fosse a nossa data de nascimento. A gente não esquece, né, meu pastor? E de 2007 até o ano de 97 até o ano de 2007, o meu envolvimento em recuperação era sempre porque muitas pessoas que chegavam na igreja, a gente acabava sendo aquela referência, né? E a gente acabava indicando, de alguma forma, orientando, mas era só isso, né? Eu não tinha um envolvimento maior, até porque a casa de recuperação onde eu me recuperei ficava na cidade de Porto Feliz, não era tão próximo para que eu pudesse sempre estar lá visitando, enfim. E assim eu acabava sempre envolvido, vamos dizer assim, né, com esse trabalho de recuperação, mas mais encaminhando pessoas, orientando pessoas. Quando chegou no ano de 2007, Deus me deu uma palavra muito clara a respeito de casa de recuperação. E aí eu fui ajudar a casa de recuperação mais perto aqui da minha casa. Era um trabalho que tinha de um pastor chamado William, e ele era da Igreja Brasil para Cristo, né? E eu passei a ajudar esse trabalho que se chamava Novo Amanhecer. Porém, isso foi de 2007 até 2009. Quando chegou em 2009, o pastor Dirceu, que nosso pastor presidente de honra, né, ele chega na minha casa e ele, sem me conhecer, assim, chega para mim e diz assim: olha, Deus tem uma obra na sua vida, você precisa começar uma igreja. Eu falei: não, pastor, eu estou bem, eu estou ajudando o pastor William, eu estou... Não, Deus, ele me convenceu a dar início à nossa igreja aqui em Arcos Praiada, e a gente, então, dá início à igreja. O trabalho cresce rápido, muitos meninos que tinham esse histórico de casas de recuperação vieram congregar com a gente, e aí eu não consegui mais desenvolver esse trabalho que eu desenvolvia nessa casa de recuperação chamada Novo Amanhecer. Já não conseguia ir com a mesma frequência, né? A responsabilidade do pastoreio da igreja começou a ficar cada vez maior. Minha formação é educação física, então eu lecionava, e aí esse grupo da nossa igreja
a gente começou a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Então, essa turminha da igreja, né, que começou em 2009, a gente começa a fazer uma vez por semana uma sopinha e levar para as pessoas que estavam em situação de rua em Calcaia, Cotia, Vargem Grande. E aí, a gente voltava desse trabalho, claro que feliz por poder fazer, né, um trabalho com amor, com carinho, mas eu voltava meio que frustrado, como se o Espírito Santo falasse: filho, não foi isso que eu te pedi. Eu não pedi para você cuidar deles na rua, eu quero que você tire eles da rua. E eu tinha muito receio, meu pastor, porque você fazer um trabalho uma vez por semana e levar o alimento, levar de repente uma roupa, levar um cobertor, é bênção, mas se porventura naquela semana não deu para fazer, paciência, né? Deus sabe, né? Aquela coisa toda que a gente, às vezes... Só que quando você tira da rua e acolhe, aí muda tudo, né? Porque aí não tem como você falar: olha, não tem alimento, não tem roupa, não tem cobertor. Verdade. E eu tinha, então, um temor muito grande, né? E aí a gente reformamos uma área aqui próxima à igreja, que fazia parte do terreno da onde eu morava, para poder acolher 10, 12 pessoas. E essa reforma, se pegasse para valer, durava uma semana, 2 semanas. Mas por causa desse temor, a gente foi 1 mês, 2 meses, 3... Até que um irmão chegou para mim e falou: você está olhando para a água, você vai ficar olhando ou vai se jogar? Oh, meu Deus! Aí eu entendi, né? E com muito amor, a gente acabou, então, dando início à Casa Refúgio no ano de 2010, mas o intuito era acolher 10, 12 pessoas. Então, essa era a nossa... era o nosso projeto, né? Foi a forma que a gente se organizou. Só que, quando a gente percebeu, já tinha 20, já tinha 30, já tinha 40, 50, 60, 70, 80, 90. A gente chegou a ter quase 100 pessoas, né? Numa área que, aonde a gente reformou para acolher 10, 12, perfeito. Mas essa outra área que a gente acabou utilizando para poder acolher os 20, 30, 40, 50, 100, que seja, era, na verdade, a área da minha casa, meu pastor. Então, eu tinha um galpão de uma estamparia, acabou se tornando alojamento. A gente tinha uma areazinha de churrasqueira, que acabou se tornando refeitório. Os vestuáriozinhos, porque tinha um campinho, se tornou banheiro. E assim a gente foi adaptando uma área que estava pronta e não estava, porque não foi construída para isso, né? E quando a gente viu, então, a gente com amor foi acolhendo. O coração era enorme, né? O juízo nenhum. Mas era muito difícil você olhar para uma pessoa que vinha da rua. Eu me lembro uma vez, meu pastor, que acho que a gente estava com 35, 40, eu não lembro, assim, certinho quantos acolhidos que a gente já tinha. Mas eu estava conversando com 2 irmãos que me ajudavam muito, assim, e eu conversando com eles, falou: não dá mais, né? Já chegou no limite, então vocês me ajudam a dizer não, porque não dá, né? E aí a gente conversando, assim, na frente da igreja, vem um menino com a mochilinha das costas e fala assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: filho, me perdoe, olha, estava falando com eles agora, né? Que não tem como a gente acolher, não tem onde colocar. Ele falou: pastor, eu durmo no chão, durmo em qualquer lugar, mas não deixa eu ir embora, que senão eu vou morrer. Meu Deus. Aí eu olhei para os dois, falei: esquece o que eu falei e sobe lá. Então foi assim, meu pastor, né? Cada um que ia chegando, a gente procurava com muito amor. Eu brinco, né? Esses dias veio aqui um amigo que tinha uma loja de imóveis aqui em Calcaia, essa loja não existe mais, mas eu brinquei com ele, né? Agradeci ele, porque chegava um menino, eu ia lá e comprava um beliche, comprava um colchão, só que eu não tinha dinheiro. Então eu falava para ele: olha, assim que eu conseguir, eu pago. E eles confiaram na gente, né? E a gente, graças a Deus, então, assim, foi acolhendo mais um e outro, e tomou essa dimensão, né? Hoje, a Casa Refúgio não é só essa unidade aonde tudo começou, ela tem ainda essa unidade que a gente chama de sede, né? Mas também agora tem a unidade feminina. A gente tem uma nova unidade chamada Hebron, que é um acampamento que era da Igreja Presbiteriana, um local maravilhoso, né?
milagrosamente chegou até nós. Glória a Deus. E agora também, recentemente, a gente assumiu uma outra unidade em Ibiúna, né, que é uma cidade aqui ao lado, também de uma forma muito especial, um local já tudo pronto, documentado, né, que é muito difícil, meu pastor, nessa área de recuperação, você ter toda a documentação. A burocracia é grande, mas a gente entende que é importante você documentado, isso te habilita, né? Você não fica correndo o risco de chegar a uma fiscalização, enfim, e de repente lacrarem, né, a instituição, você ter de repente um problema como esse. Então, hoje a gente cuida de mais de 200 pessoas, meu Puxa, pastor, que em todas bênção. essas Glória a unidades, Deus. né, masculino, feminino, né? A gente tem 2 casas de apoio que são para meninos que de repente vêm das ruas, terminam o tratamento, e aí não tem um vínculo familiar, não tem para onde ir, a gente não vai voltar para a rua. Então, a gente iniciou uma casa de apoio, e pela necessidade tivemos que abrir uma outra também, para que esses meninos possam, depois do tratamento, começar a trabalhar, se empoderar. Daqui a pouco já tem um dinheirinho para comprar, para pagar um aluguelzinho, de repente, comprar suas coisas, né? E seguir a vida. A ideia é que a Casa Refúgio seja realmente um lugar de passagem, né? Fortalecimento, um lugar onde se dê início a esse processo de recuperação e cada um desses meninos, né, dessas meninas, possam seguir a vida fortalecidos para poder vencer o álcool, as drogas, enfim, tantas outras coisas, né, meu Glória a pastor? Deus, que bênção, que bênção. Ô, Ângela, já que estamos falando já da estrutura da Casa Refúgio, vamos mostrar as fotos para os nossos internautas, e à medida que forem postadas as fotos, eu gostaria que o senhor pastor Fabrício Leiva pudesse falar um pouquinho, por favor. Já estão identificados. Obrigado, Ângela. Então vamos aí, Casa Refúgio. A entrada social. Essa é a nossa entrada social, isso, meu pastor. Tem algumas coisas que estão um pouquinho modificadas, né, que já passaram, de repente, por algum tipo de reforma, está um pouquinho melhor, enfim, mas essa é a estrutura básica da casa. Nossa entrada de serviço, né? Essa é a área de escritório. Um pastor amigo fez um paisagismo lindo. Hoje a gente tem umas carpas, né, dentro de um tanque. É a coisa mais linda, meu pastor. Que legal, quero conhecer. Por favor, dia 16. Já tem gente aqui perguntando se chegando. pode pescar, pastor. O senhor falou que tinha Não, carpa, já nessa- tem gente de olho querendo pescar. O pastor Fabrício é ciumento, nas carpas não pode. Léo. Essa é a parte dos alojamentos, né? Todos eles foram construídos depois, né? Nosso refeitório. Essa parte é uma parte onde os meninos fazem higienização, enfim, também na área de refeitório, né? Os nossos banheiros, que a gente brinca, ficou igual banheiro de shopping, né, Que pastor? legal. Ficou chique. Que bom. Cozinha. Parte de cozinha, né? A gente tem uma área que a gente chama de legumeira, onde a gente faz, todos os dias chegam doações de legumes, hortifrutis, enfim, e a gente faz uma seleção e aquilo que está em bom estado a gente armazena nessa legumeira. Aí o campo de futebol, né? É o Itaquerinha, Aí tá querendo sentir um certo ar corintiano aí. Eu acho, viu? Eu tô achando, não sei não. Que legal, parabéns, que estrutura bonita, bacana. Deus abençoe o senhor nesse trabalho. Eu tenho algumas perguntas para fazer baseado na sua experiência e naquilo que eu sei que vai contribuir para a vida de tantas pessoas, que pode ter algum problema semelhante ou a mesma realidade. A dependência química é uma doença? Meu pastor, é importante que a gente entenda que a Organização Mundial de Saúde, ela expressa que a dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Então, a gente precisa encarar como uma doença, por quê? Muita gente, e eu sei que isso é sem maldade, né? Não é uma coisa que as pessoas falam por maldade, mas olha para uma pessoa, muitas vezes em situação de rua, que tem o problema do álcool, das drogas, ou mesmo que não esteja em situação de rua, mas ela diz assim, esse cara é sem vergonha, né? Tá nessa vida porque ele quer, né? Vai trabalhar, é vagabundo. Infelizmente, né?
por conta da dependência química, por conta dessa doença crônica, progressiva, fatal, né? Crônica porque, humanamente falando, não tem cura, progressiva porque, de alguma forma, o uso se torna cada vez maior. Antes eu tomava 1 copo, hoje eu tomo 2, daqui a pouco 4 copos, daqui a pouco 1 litro, para poder sentir aquele mesmo efeito, né, que outrora eu sentia. Então, crônico, progressivo, fatal, porque vai levar à morte. Quer dizer, não adianta a gente romantizar essa questão da dependência química, é fato, né? Infelizmente, leva à morte. Muitas pessoas morrem por conta da dependência química, né? Então, não é uma questão só, né, de caráter, de sem vergonhice, de vagabundice, coisas dessa natureza, né? É claro que por conta dessa doença as pessoas acabam muitas vezes não conseguindo exercer o seu trabalho, não conseguindo muitas vezes exercer algumas atividades, e aí sim existe esse olhar, né, muitas vezes essa expressão de que é sem vergonha, está nessa vida porque quer. Mas é importante que a gente encare como uma doença. E se é uma doença, precisamos tratar. O senhor, na fala do senhor, numa frase, o senhor já respondeu a pergunta que vou formular, mas eu acho interessante formulá-la novamente. A dependência química tem cura? Cientificamente, não, meu pastor. Cientificamente, não tem cura, né? E a gente, olhando por um olhar espiritual, a gente não precisa brigar com ninguém, não, tem cura sim, não é necessário que a gente entre nesse tipo de conflito. Mas o que é importante a gente dizer, né, e é uma coisa que eu falo muito, porque acho que eu acabei citando já anteriormente, perdoa talvez repetir esse ponto, Não, meu pastor, problema. mas eu acho Fica à importante. Tem pessoas que têm uma experiência, muitas vezes, sobrenatural e nunca mais têm vontade de beber, nunca mais têm vontade de usar droga, e glória a Deus por isso. Mas isso não é regra, isso é exceção. A grande maioria dos dependentes químicos que buscam recuperação, eles concluem muitas vezes uma etapa de recuperação dentro de uma instituição, mas eles continuam, de alguma forma, em recuperação para o resto da vida, às vezes tendo desejo, tendo vontade de fazer uso, né? E, de alguma forma, eu às vezes uso aquele exemplo de Pedro, quando Jesus o chama para andar sobre as águas, né? Então, Pedro, enquanto ouviu a voz de Jesus, enquanto olhou para Jesus, ele viveu algo sobrenatural, ele andou sobre as águas. Mas naquela passagem, né, de alguma forma, o próprio Pedro, de repente, né, o mar, o vento, aquilo, de alguma forma, acabou fazendo com que talvez ele deixasse de estar firmado na palavra, deixasse de olhar para Cristo e ele afunda, né? E, claro, que ele pede socorro, Jesus estende a mão. A vida de um dependente químico é assim, a recuperação de um dependente químico é assim. Espiritualmente falando, hoje eu estou curado, hoje eu estou liberto. Enquanto eu olho para Jesus, enquanto eu estou firmado na palavra dele, eu estou andando sobre as águas. Então, cientificamente, não tem cura. Mas, olhando para Cristo, firmado na palavra de Cristo, eu estou vivendo algo sobrenatural. Mas eu sei que na minha carne eu tenho uma enfermidade. Então, se eu deixar de olhar para Cristo, se eu deixar de estar firmado na palavra de Cristo, como a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Infelizmente, o Fabrício, o pastor Fabrício, se eu deixar de olhar para Cristo, pastor Vanderlei, se eu deixar de estar firmado na sua palavra, eu não vou, infelizmente, voltar a tomar água e comer paçoquinha, né? Eu vou, infelizmente, né, voltar. Pastor, por que você fala isso, né? Eu vou usar o exemplo de Pedro. Pedro, quando se viu sem Jesus, voltou a pescar. Então, infelizmente, é assim, né? A gente, se hoje não tiver firmado, né, sem fanatismo, sem religiosidade, mas vivendo uma vida cristã saudável, moderada, equilibrada, glória a Deus. Mas se não for assim, infelizmente, eu sei que eu vou voltar para o crack, eu vou voltar para as drogas, né? E isso não é para assustar ninguém, isso é realidade, né? Para que a gente realmente, como diz a Bíblia, né, vigiar, né, e ser sóbrio, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, essa é a realidade
da grande maioria dos dependentes químicos. Alguns vivem algo sobrenatural e nunca mais têm vontade. E glória a Deus por isso. Mas isso, como eu disse, não é uma regra, muitas vezes é exceção. Então, a grande maioria precisa, né, desse processo contínuo, um dia de cada vez, sabe, meu pastor, para poder viver uma vida saudável, né? Como é o tratamento com os dependentes? A gente usa uma metodologia que, na verdade, nem é nossa, né? É algo que hoje alguns psicólogos, alguns psiquiatras, enfim, profissionais dessa área acabam usando também esse termo, né? Então, a gente trabalha a recuperação olhando por um prisma biopsicossocial e espiritual. Então, a gente, quando um acolhido chega na casa refúgio, uma acolhida chega na casa refúgio, você vai ter um primeiro cuidado, né? Com a alimentação, você vai ter um primeiro cuidado com a higiene, você vai ter um primeiro cuidado com o descanso, você vai ter um primeiro cuidado com essa questão bio, né? Essa questão física, né? Cuidados que muitas vezes são mais nesse aspecto. Às vezes, alguns vão precisar de algum cuidado médico, né? Às vezes, alguns vão precisar de um cuidado odontológico. Então, a gente olha esse acolhido e essa acolhida cuidando das necessidades biológicas dele, né? Fisiológicas, que seja, e depois, claro, né? Também o lado psíquico, né? Essa questão psicológica. Tem um histórico de vida, às vezes traumas, questões emocionais que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Então, existem trabalhos que são coletivos, né, terapêuticos, existem atendimentos individuais por parte de psicólogo, psicóloga, para poder cuidar. Então, da parte bio, da parte psico, a parte social, que também é importantíssima, principalmente nesse trabalho com pessoas em situação de rua, meu pastor. Muitos chegam sem documento, muitos chegam e não são alfabetizados, não têm formação. Então, hoje, né, graças ao trabalho, né, do serviço social, a gente acaba muitas vezes retirando os documentos, procurando fazer contato com a família, quando ainda tem família, tentando fortalecer esse vínculo familiar, né, para depois poder reinserir dentro da família, dentro da sociedade, alfabetizando aqueles que muitas vezes, né, ainda não sabem ler, não sabem escrever. Hoje a gente tem algumas oficinas, né, com capacitação profissional, né, para que esse acolhido, essa acolhida, de repente, quando sair desse ambiente de recuperação, possa, de repente, né, ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Alguns não têm nenhuma formação, e para quem tem uma formação, hoje já está difícil. Para quem não tem nada, então é desafiador. Hoje, graças a Deus, aqui na região, meu pastor, né, eu acho que é importante falar, a gente tem alguns parceiros que acreditam no trabalho, que dão oportunidade para os meninos, que dão oportunidade para as meninas, empregam, né, mesmo sabendo que, de repente, pode dar caquinha, né? Às vezes, quando pegar o primeiro pagamento, pode dar ruim, como diz a turma, mas é gente que acredita, então, que dá oportunidade, e graças a Deus você vai montando uma rede, né, para que nesse aspecto social você também possa ir reinserindo. Eu falei da casa de apoio, que também tem sido uma rede, né, nesse processo, vamos dizer assim, de recuperação, do pós-tratamento, e o lado espiritual. Então, olhando por esse prisma biopsicossocial e espiritual, a gente tenta oferecer, né, os recursos necessários para que esse acolhido, para que essa acolhida possa, né, enquanto estão conosco, se empoderar, enfim, de alguma forma, e ganhando cada vez mais autonomia, porque a ideia é que não fique institucionalizado, né? A ideia não é que a pessoa chegue e passe o resto da vida aqui, não, é que ela passe o tempo que for necessário, né? Mas saia pronto para poder encarar, né, a vida, enfim, os desafios, as tentações, a vontade de usar de novo, a vontade de beber de novo. Tudo isso a gente procura trabalhar com muito amor e carinho. É mais ou menos isso, meu pastor. Muito bom. Glória a Deus pela sua vida e pelas pessoas que estão ao seu redor fazendo parte da família aí, Refúgio. Meu pastor, o senhor tocou na família e a dificuldade que tem, muitas das vezes. O que é codependência? A família, ela vai sofrer e vai viver uma realidade também junto do dependente? É um termo que a gente começou a utilizar, por quê?
Infelizmente, algumas famílias não entendiam que aquele seu ente querido tinha uma doença, né? E não entendendo que aquele ente querido tem uma doença e precisa ser tratado como tal, às vezes acabavam se tornando codependentes. Em que sentido? Quer dizer, a doença do seu ente querido afetava diretamente a vida desse familiar, e esse familiar, muitas vezes, sem orientação, né, sem o apoio necessário, acabava, ao invés de ajudar num processo de recuperação, num tratamento, infelizmente, né, permitindo que o seu ente querido continuasse doente e ele adoecendo também. Vamos dar um exemplo sobre isso? Um pai e uma mãe que o filho está fazendo um uso abusivo e já não tem mais regras, não tem limites dentro de casa, de repente fez uma dívida lá com um traficante, alguma coisa assim, e o pai e a mãe, ao invés de se impor e estabelecer, olha, na nossa casa tem limites, tem hora para chegar, e se você sair disso, fique à vontade, só que aqui você não entra, enfim, coisas que uma família, um pai, uma mãe, claro que o que eu estou dizendo não é fácil em prática, mas é necessário, né? Mesmo um filho que não é dependente químico precisa ter regras, precisa ter horários, né? Uma família precisa ter essa organização, ela precisa ser uma família funcional, enfim. E aí, de repente, esse filho, né, chega qualquer hora que quer, e o pai e a mãe muitas vezes não têm a postura necessária, e principalmente vai e paga uma dívida, ou daqui a pouco o pai está indo buscar droga para o filhinho não sair de casa, porque meu filhinho... Quer dizer, são algumas atitudes de uma família que já adoeceu, uma família que já perdeu o senso, né, da gravidade que aquele seu ente querido, aquele seu familiar está sofrendo e está se colocando em situação de risco. Então, hoje, meu pastor, graças a Deus, existem grupos de apoio para a família também. E a gente indica muito esse tipo de trabalho. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um grupo de apoio chamado Amor Exigente. É um grupo de apoio que trabalha principalmente com a família. Qual é a ideia? Existe um amor que é facilitador e existe um amor que é exigente. O amor facilitador é esse que eu falei. Então, não tem regra, não tem horário, chega a hora que quer, faz o que quer. Você ficou devendo, papai paga, mamãe dá o dinheiro. Não vai para a rua, papai busca, mamãe. Você está facilitando o uso. Perdão, que eu vou dizer, qual dependente químico que não quer alguém que traga a droguinha na mão, traga a droguinha na boca? Qual dependente químico é isso? Para o dependente químico, isso é o melhor dos mundos. Mas ele vai continuar sendo doente e a família está doente. E existe o amor exigente, um amor que, ó, eu te amo, só que, como eu disse, aqui em casa tem regra, aqui em casa tem horário, e se você não chegar no horário, mas eu vou dormir na rua, vai dormir na rua, é uma escolha, né? Se eu estou fazendo uso de droga, eu estou sentindo prazer, euforia naquele momento de uso, mas como a gente fala, tem uma consequência, né? É como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, né? Talvez o momento da prática do pecado é uma delícia, né? Eu brinco na nossa igreja, pastor, e os irmãos que estão assistindo aí não se escandalizem, né? Mas eu brinco na nossa igreja e falo assim, irmãos, quem acha que o pecado é gostoso, levanta a mão, né? Aí, às vezes, tem um ou outro que levanta a mão e fala, não, gente, peraí, né? Pode, não precisa mentir, fala a verdade. Quem acha que o pecado é gostoso, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Quem não levanta a mão, eu brinco ainda e falo, olha, você não levantou a mão porque você não pecou direitinho. A hora que você pecar direitinho, que você volta e me fala, né? Então, inclusive tem gente levantando a mão aqui, viu? O pecado, né, ele é prazeroso, né? Mas a consequência dele, né, o salário dele, a Bíblia diz que é a morte. Então é a mesma coisa a dependência química. O momento do uso, muitas vezes aquele momento é eufórico, é satisfatório, é um prazer, né? Mas a consequência disso. Então a família, né, uma família saudável, uma família que cuida, uma família que trata, é uma família que não vai ser permissiva, né? Não vai ser facilitadora. É uma família que vai ser exigente, né? De alguma forma, você quer fazer o uso, então viva as consequências dele. Quando a gente age dessa forma, eu sei que não é fácil, é o que eu disse, na prática isso não é fácil, mas aquela pessoa, né, que está doente, aquela pessoa, ela vai acabar buscando ajuda, meu pastor, vivendo as consequências do uso do álcool, do uso das drogas, né?
ela vai buscar ajuda. Agora, se a gente ficar facilitando, se a gente se tornar um codependente, né? Talvez, infelizmente, aquele ente querido não vai buscar recuperação, ele vai continuar doente e a família vai adoecendo cada vez mais, meu pastor. Muito bom, na manhã de hoje eu recebo aqui com muita alegria, dentro da manhã, manda aqui, o nosso querido pastor Fabrício Leiva, pastor sênior da UBPC, superintendente regional de Cotia e também responsável pela Casa Refúgio. Nós vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós vamos ao intervalo, agora que são 11 horas e 1 minuto, e daqui a pouquinho voltamos com mais bate-papo. Que alegria te ouvir, que alegria tê-lo conosco. Sei que os nossos internautas também, da mesma forma, estão sendo edificados através da sua instrumentalidade. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Fôlego de vida, Espírito
Agora na capital paulista são 11h06. Eu aqui com meu amigo pastor Fabrício Leiva. Tá difícil de eu ir conhecer o BPC Cotia, mas logo, logo vai dar certo, hein, pastor? Olha, eu já vou aproveitar para convidar todo mundo, né? Dia 16 agora, próximo domingo, nosso meu culto pastor, de... meu pastor, não faça isso ao vivo. Sabe por quê? Ficamos de confirmar, calma aí, ficamos de Ah, confirmar. meu Deus! E no dia 16, nós estaríamos voltando de Pirassununga, no encontro, e eu tenho que ir para Bragança Paulista, e eu fiquei de confirmar. É logo ali, é logo ali. Não, mas nós vamos marcar para julho, Tá bom, Aí meu eu vou pedir pastor. permissão ao pastor Joel para ir no domingo. É domingo pela manhã, né? É mais difícil, mas não é impossível. Mas eu vou sim, né? Desse Em jeito. nome de Jesus. E ainda vou conhecer a Casa de Recuperação Refúgio também. Vai ser uma honra, meu pastor. A honra é minha, a alegria é minha. Ô Ângela, nós temos Sim. participação de internautas, por favor. Temos. Eu acho que o fã-clube Cotia tá tudo ligado aqui hoje, tá cheio de gente. Mas tem aqui alguns comentários interessantes. O Fabiano Dias de Lima diz que a Casa Refúgio salvou a vida dele. Glória a Deus, hein? Né? A Judite, que é fãzona aí, tá, né, até passando aqui o endereço da Casa de Recuperação para quem quiser ir. Glória a Deus. O Alan também está aqui torcendo pelo pastor. O pessoal está bem ligado e alguns até interessados com relação ao trabalho, né? E aqui eles estão dizendo que a casa é para todos, independente de crença, independente de igreja. Não é apenas para o pessoal daí da região, né? Mas que todos possam estar aí se beneficiando do trabalho. A Judite está dizendo que o processo de acolhimento é de verdade, né, na casa. Então, o pessoal está aqui ligado e torcendo, né, para que seja um trabalho que venha atingir mais pessoas, né, em nome de Jesus. Obrigado pela interação de vocês e gratidão pela conexão também. Pastor Fabrício, a bebida alcoólica pode levar a outras drogas? Quando a gente iniciou a Casa Refúgio, a minha vivência maior, como eu disse, eram as drogas, em especial o crack. Então, eu imaginava que a pior droga que poderia existir até aquele momento, né? A gente está falando de 2010, quando começou a Casa Refúgio, era o crack. Então, o crack, pela minha vivência, o crack, por aquilo que a gente muitas vezes via nos noticiários, enfim, a Cracolândia, toda aquela situação, falava, o crack é o pior. Mas quando a gente começou o trabalho da Casa Refúgio, eu também bebia, eu também fazia uso do álcool, mas não era o álcool que, de alguma forma, como eu disse, era a minha droga de preferência. E importante usar essa expressão, mas está falando que o álcool é droga? Né? Ele, infelizmente, também age, né, no sistema nervoso central, então é uma substância psicoativa, é uma droga, né? É claro que a gente usa mais essa expressão do álcool, mas porque tem gente que fala assim, não, mas vocês trabalham com recuperação só de droga ou só de... Não, é álcool, droga, o pacote é completo, tudo é droga, né? E eu não tinha essa vivência, mas quando a gente começa a Casa Refúgio, eu tive a infeliz, né, vivência de que a pior droga é o álcool, meu pastor. O álcool, ele é barato, o álcool, ele é legalizado, e eu não falo isso como religioso, como eu disse, não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com... Né? Na verdade, é uma realidade. Porque quando um acolhido chega na Casa Refúgio e ele entra nesse processo de recuperação, então, automaticamente, então, ele está entrando em abstinência. Ele está se abstendo daquela substância que ele fazia uso. Álcool, droga, enfim. E aí, normalmente, acontece o que a gente chama de crise de abstinência. O organismo estava acostumado com aquela substância todos os dias e, de repente, ele estaciona o uso, então o organismo sente falta e isso gera uma crise de abstinência. A crise de abstinência, maconha, cocaína, crack, ela existe, né?
Mas a crise de abstinência, muitas vezes, da pessoa que tem um problema com álcool, é muito mais evidente, né? A gente, uma pessoa que bebe, ela quando não bebe, ela tem aquele tremor, né? Aquela coisa de a mão que fica tremendo, né? Teve um menino que uma vez chegou na casa e ele contava, falou, pastor, eu era o primeiro a chegar na padaria, né? Falou assim, mas por que você... Porque ele queria chegar antes de todo mundo para tomar a primeira dose, para parar de tremer, né? Para não passar vergonha com os colegas que também bebiam. Então, ele queria ser o primeiro a chegar para já tomar uma, para parar de tremer, né? Mas quando entra na crise de abstinência, esse tremor, se não for medicado, se não houver um apoio medicamentoso, e a gente não está falando de dopar ninguém, a gente não está falando de sedar ninguém, né? A gente está falando de medicar, né? Psiquiatra, poder fazer o atendimento, prescrever o medicamento. Essa crise de abstinência ela pode evoluir. A pessoa, alguns acolhidos, né, acolhidas que entram numa crise de abstinência, se não for medicado, se não tiver um apoio, né, médico, às vezes convulsões acabam acontecendo. Tem algo que a gente chama de delirium tremens, né? De repente ter ali uma alucinação, de começar a ver coisas. Então, o álcool, infelizmente, né? Hoje eu posso afirmar, com essa vivência, né, desses anos todos de Casa Refúgio, é a pior droga, né? Não estou dizendo que o crack é bom, nada disso, mas em termos, né, de destruição, né, em termos de recuperação, crise de abstinência, uma série de fatores, infelizmente o álcool é a pior droga, meu pastor. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas te deixo à vontade se não quiser respondê-la, por favor, tá bom? O senhor fique à vontade. Infelizmente, nós estamos vendo projetos para a legalização da maconha. Como o senhor enxerga isso? Visto que o senhor trabalha na comunidade, na sociedade, para levar um bem-estar de pessoas que estão dependentes de tantas uso de entorpecentes, de produtos químicos, do álcool, como o senhor mesmo falou, pessoas que estão doentes. Como o senhor enxerga a liberação da maconha, a tentativa? O projeto em si, né? Se fosse um projeto restrito à questão medicamentosa, né? A questão de medicamentos que sejam a base, né? Seria maravilhoso, porque a gente entende que de alguma forma a substância tem um efeito medicinal, pode causar um bem-estar para muitas pessoas que de repente têm algum tipo de doença que com aquele medicamento, né, vai ter um bem-estar, vai ter uma vida... Então, a ideia da legalização no aspecto de medicamentos seria maravilhoso. Quanto a isso, eu sou totalmente de acordo. Mas o problema é que esse projeto de lei foi modificado e infelizmente, acaba abrindo brechas, né, para que o uso recreativo, né, como se diz, né, acabe se tornando uma coisa que se torne legalizado, e aí é onde se tornaria um problema. Porque hoje mesmo, né, não sendo legalizado, a gente já vê o efeito destrutivo, né, que não só a maconha traz, mas tantas outras drogas. Eu comecei a fumar maconha, a maconha é a porta de entrada, não tem como dizer que não é para outras drogas. Então, quando você legalizar uma substância, né, que infelizmente causa dependência, né, porque a gente não pode ficar romantizando, né, a maconha, e não dá, tem que falar a realidade. Então, causa dependência, muitas vezes é a porta de entrada para... Então, infelizmente, né, não tem como a gente aprovar, não tem como a gente apoiar, né, um projeto como esse, da forma que está, né? Então, deixando bem claro, o uso medicamentoso seria maravilhoso. Quanto a isso, eu acho que todos nós, né, por unanimidade, todo mundo apoia. Mas a forma que querem legalizar, a forma que o projeto foi modificado, é um risco muito grande. Então, a gente não é a favor, né, a gente é contra disso, porque sabe que pode causar um prejuízo enorme, meu pastor. Obrigado, o programa ao vivo é assim mesmo, tem efeitos especiais aqui na capela aí, no Estevanato. Mas obrigado, pastor. Obrigado. Meu amigo, como reconhecer um dependente químico? Olha, a dependência química, eu acho que programas como esse, oportunidades que a gente tem como essa, são muito saudáveis, assim, para a gente poder quebrar um pouco esse tabu, né?
Porque tem gente que... Tem famílias que o pai, a mãe, muitas vezes se sentem culpados porque o filho, de repente, uma filha, passou a fazer... E acabam, muitas vezes, querendo esconder, querendo... Eu participei uma vez de um curso, meu pastor, onde uma psiquiatra, ela afirmou que uma família que identifica, né, num ente querido o problema do álcool, então não é que aquele ente querido começou a beber, não. Identificou que o álcool é um problema na vida daquele ente querido. Normalmente vai buscar ajuda depois de 7, 8 anos, é muito tempo depois. Há uma tolerância muito grande. E aí, imagine que a pessoa já está bebendo talvez há alguns anos. Você identificou que o álcool se tornou um problema agora em 2024. E você vai buscar ajuda só em 2030, 2031. Então, é muito tempo. Aí, quando você percebe aquele problema se tornou um problema muito mais grave, a dependência se tornou uma dependência muito mais aguda, né? E quando passa para drogas químicas, cocaína, crack, normalmente a família, depois de identificar o problema, vai em busca de ajuda após 3, 4 anos. Então, o que a gente percebe? Se identificar alguém que, de repente, está fazendo uso, perceber alguém que dentro do seio da família está fazendo uso, talvez não seja muito difícil. Comportamentos, uma vida um pouco desregrada, se é o uso da maconha, às vezes o olho avermelhado, às vezes se come muito, a tal da larica, ou se de repente está usando droga química, cocaína, crack, já não se alimenta, começa a emagrecer. Então, cada droga, de repente, tem a sua característica específica, né? Mas uma vez que se perceber algum comportamento estranho, se percebeu alguma coisa, enfim, eu acho que o grande problema, meu pastor, é esse. A demora em buscar ajuda, a demora em, de repente, buscar um apoio, né? Porque aí um problema que poderia... Nunca vai ser simples, mas vamos usar essa expressão. Simples se torna muito mais complexo anos depois, meu pastor. Eu acredito que não precisamos esperar que o dependente chegue ao fundo do poço para procurar ajuda, né? E não ter vergonha, de repente, né? Eu falo pela minha mãe tinha vergonha, minha mãe se sentia culpada, né? Por causa da vida que eu acabei trilhando, né? O caminho, enfim, que eu acabei trilhando. E nunca foi culpa dela, sempre foi uma escolha minha. É claro que a gente, quando está naquela vida, você não chama a responsabilidade para você, né? Você transfere, você quer culpar os seus pais, você quer culpar o Brasil, você quer culpar você quer culpar todo mundo, né? Você quer culpar todo mundo. Até, inclusive, aproveitar, né? Até o diabo, né? É o diabo, né? O menino, às vezes, sai da casa de recuperação, tem uma recaída, quando ele volta, fala, ai, pastor, o diabo preparou um laço para mim. Eu falo, mas a gente já tinha conversado sobre isso, né? Eu acho que a gente já tinha falado sobre isso, então eu acho que não é bem o diabo que está... Porque é fácil, né? Eu encho a cara, eu agrido a minha esposa, foi o diabo. Eu uso droga, vou roubar, foi o diabo. Não. Verdade. Então, assim, né? Chama a responsabilidade para você, chama a responsabilidade da sua da sua recuperação. A gente fala que o primeiro passo tem essa relação, né? Com a gente admitir que é um dependente químico, né? Muita gente fica na negação, né? A negação é, não, eu paro quando eu quiser, não, não tem problema, nem eu não sou como aqueles lá, então é importante que a gente assuma a responsabilidade da nossa recuperação e a gente muitas vezes busque ajuda, né, meu pastor? Não transfira essa responsabilidade. Sim. Pastor Fabrício Leiva, por que algumas pessoas que não têm problemas aparentes, você olha ali, o cara tem uma vida bacana, tudo certinho, mas se tornam uma usuária ou usuário de drogas? Não existe uma regra, né? Então, o fator social, o fator econômico, a formação acadêmica, se está inserido num contexto religioso, não existe uma regra, né? A dependência química, infelizmente, né? Ela alcança todas as classes sociais, pessoas que são religiosas ou não. A dependência química, ela não está só na comunidade, ela muitas vezes está nos condomínios de luxo. Quer dizer, então,
é difícil a gente afirmar o porquê, né? São muitos os fatores que muitas vezes levam a pessoa ao uso, né? E existem pessoas que fazem o uso, os especialistas dizem que um primeiro uso tem uma relação muito forte com curiosidade e amizade. Então, os dois principais fatores de um primeiro uso têm essa relação, a curiosidade e a amizade. Então, o que a gente pode dizer, né, o que leva uma pessoa ao uso, então, os fatores são muitos, né, porque tem pessoas que, de repente, fazem o primeiro uso, não gostam. Eu conheço pessoas que, de repente, fizeram uso e falam, olha, eu usei uma vez, uma coisa, foi péssimo. Glória a Deus. Que bom que um primeiro contato, muitas vezes, tem esse efeito negativo. Porque um uso bem-sucedido leva a outro uso, e aí a gente fala que é uso, abuso e dependente químico. Tem gente que ainda está fazendo uso, tem gente que já está fazendo abuso, e tem gente que se tornou dependente químico. Aí já é uma doença crônica, como eu disse, progressiva e fatal. Então, a gente não tem, de repente, uma regra para dizer o porquê que se usa e tal. Mas, como os especialistas afirmam que, de repente, a curiosidade e a amizade, então o que eu posso dizer é tomar cuidado, né, com as amizades, e de repente não precisa, para saciar essa curiosidade, né, fazer. Pega alguns vídeos pela internet, olha a Cracolândia, vem visitar a Casa Refúgio, né, liga para mim, porque quando a gente começa a fazer isso, é gostoso. Quando eu comecei a usar, era maravilhoso. Só que ninguém me falou a consequência, né? Então, é importante que, assim, sabe, essa curiosidade, de repente, seja curioso, então, para saber a realidade como um todo, né? Não só curioso para, de repente, fazer um primeiro uso e achar que é prazeroso. E o pai é careta, a mãe é careta, o pastor é careta, né? É gostoso. Pode ser gostoso no começo, mas seja curioso para poder ver onde chegou a vida de muita gente que no começo foi gostoso e ver se vale a pena, né? Porque tem muita gente que morreu por causa dessa curiosidade. Então, eu acho que se a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido, meu pastor, é esse cuidado, né? Não existe uma regra que afirme que quem faz o uso, o que vai se tornar um dependente é esse. Não existe essa regra, né? São muitos fatores. Mas acho que a gente pode olhar para esses dois principais que levam ao primeiro uso e, de repente, ajudar pessoas a tomarem cuidado, não é, meu pastor? A curiosidade e as amizades. As amizades. Meu amigo, a internação compulsória, ela é válida e está prevista na lei? O senhor recebe pessoas dessa forma? Não. A Casa Refúgio, ela é uma comunidade terapêutica. Então, o que é uma comunidade terapêutica? A comunidade terapêutica é uma instituição de acolhimento exclusivamente voluntário. Todos os meninos que estão aqui, todas as meninas que estão aqui, estão de forma voluntária. Se eles desistirem do tratamento, é claro que a gente, com amor, com carinho, vai procurar abordar, tentar convencer a permanecer, né? Mas jamais a gente vai impedir, jamais a gente vai segurar, jamais a gente vai abordar com violência ou, enfim, para que essa pessoa, de repente, não, você não vai embora, você vai ficar... Não. Então, a ideia do acolhimento voluntário, a comunidade terapêutica é essa, né? Desistiu, paciência, às vezes faz contato com a família tenta convencer, mas desistiu mesmo, né? Vai embora. Agora, a internação compulsória ou involuntária, ela é prevista por lei. Existem clínicas que aí não são comunidades terapêuticas. Então, quem usa o nome de comunidade terapêutica e faz internação involuntária ou compulsória, tem alguma coisa errada. Está infringindo a legislação, né? Porque em comunidade terapêutica não se interna de forma involuntária ou compulsória, né? É até aproveitar a oportunidade, acho que para esclarecer esse assunto também, meu pastor. Fique à vontade. É mais fácil você legalizar uma comunidade terapêutica do que legalizar uma clínica. A legislação para a comunidade terapêutica, ela é uma, e a legislação para a clínica é outra. Uma comunidade terapêutica, ela não precisa ter uma estrutura hospitalar. Uma clínica, ela precisa ter uma estrutura hospitalar. Porque se entende que alguém que vai ser internado de forma involuntária ou compulsória,
ele vai precisar de uma contenção medicamentosa. Então, a contenção não pode ser amarrar, não pode ser bater, não pode ser prender. A contenção tem que ser medicamentosa. Então, a legislação para se regularizar uma clínica, ela é mais difícil, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, meu pastor, tem muitos, não sei se eu posso usar o termo espertalhões, vou usar assim, depois se o senhor achar uma palavra melhor, mas que legalizam como comunidade terapêutica, mas querem usar a instituição para fazer internação involuntária e compulsória. E aí é onde, quando acontecem, não sei se o senhor vai recordar, mas há um tempo atrás apareceu no Fantástico uma comunidade terapêutica onde morreu lá dentro Sim, uma pessoa. Mas aquilo que estavam fazendo naquele lugar não era serviço de comunidade terapêutica. Aquilo que estavam fazendo naquele lugar deveria ser o serviço de uma clínica, né? Que tem estrutura para poder fazer a internação involuntária, para poder fazer a internação compulsória. Então, a internação involuntária e compulsória é prevista por lei, mas em locais que realmente tenham a estrutura e que sejam legalizados para isso. O que, infelizmente, a gente vê muito acontecer, pastor Vanderlei, é isso, né? Usei a expressão espertalhões, mas eu acho que não são tão espertos assim, infringindo a lei. E o pior de tudo é que hoje a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que me traz alegria poder falar sobre isso. Mas quem não conhece essa realidade, quando vê essas matérias, quando vê essas coisas, vai dizer o quê? Ih, esses negócios de caso de recuperação, é tudo assim. Acabam né? generalizando, Então, né? eu agradeço até a oportunidade de poder falar sobre isso, para a gente poder mostrar a diferença do que é uma comunidade terapêutica e do que é uma clínica, né? Muito bom, pastor Fabrício Leiva. Ângela Boucher, nós temos participação dos nossos internautas. Temos sim. A Heloísa Sanches, de Marília, fez uma pergunta, mas eu acredito que o pastor já falou agora nessa. Mas se quiser comentar mais uma vez, ela quer saber se quando a família quer internar um filho, mas o filho não quer ser internado, se vocês aceitam na Essa comunidade. questão da internação compulsória. Na Casa Refúgio, não, né, por se tratar de uma comunidade terapêutica e de acolhimento voluntário. Mas o que a gente pode, de repente, né, Ângela, orientar essa família, essa mãe, se for para internar de forma involuntária, de forma compulsória, conhecer muito bem o local, ter o cuidado de pedir a documentação e ver se está legalizado com uma clínica ou se de repente não. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, né, muitos lugares, pessoas acabam sofrendo maus tratos, pessoas, infelizmente, acabam sofrendo violência, sofrendo privações. É muito triste isso, né? Então, eu acredito que uma família, que o seu ente querido não quer o acolhimento de forma voluntária, tudo bem. Muitas vezes, então, é necessário que faça essa internação de forma involuntária. Conheça muito bem o local, busque referência, para, de repente, não entrar numa fria, achar que, de repente, está ajudando e, daqui a pouco, passar por uma situação constrangedora, né? Esses dias, uma família me procurou, falando a respeito de um local que eles tinham internado, né, o seu filho. E é triste, né? Um local totalmente insalubre, um local, sabe, que só a misericórdia de Deus. E pagaram caro, tá? E normalmente cobram caro para isso. Obrigado, pastor Fabrício. Eu vi obrigado, essa semana Heloísa. passada um caso desse na TV. E o local era, eu acho que horrível, ainda era elogio. Puxa, Principalmente a caramba. cozinha. E era um valor de quase R$1.000 por cada usuário que estava lá, né? Cada paciente. Horrível. Mas tem aqui também um comentário do nosso pastor Carlos Gomes, que trabalha com pastorzão, GEAS. tudo bem? E tá ligado com a gente. Segunda-feira eu tô lá com ele. É? E vou levar abacate para ele. Eita! Ele diz o seguinte: estive algumas vezes na Casa Refúgio e é impressionante o amor e o respeito que os internos nutrem pelo pastor Fabrício Leiva. E aí ele diz: temos no Mandaqui o irmão Robinson, que passou pela Casa Refúgio e hoje está reintegrado à vida da igreja. Glória a Deus. E também aqui o Lucas Guardiola, ele fez aqui uma comparação, pastor Fabrício. Ele diz: pastor Fabrício é o Noé para salvar as vidas. Não, o pastor Fabrício é o Noé. A Casa Refúgio é a arca que salva as vidas, né? E a Casa Hebron,
onde está a Arca de Deus. A Casa Refúgio é a Casa Hebron, onde está a Arca de Deus. E ainda termina assim: Deus é contigo, pastor Fabrício Mito. Ó, é o Lucas Guardiola. É o Luquinha, né? O Luquinha, ó, um beijo para você, lindão. Que Deus te abençoe, tá, filho? Glória a Deus. Amigão, me responda uma coisa: como a sociedade pode receber e participar de uma forma mais efetiva das pessoas que estiveram no regime de internação? Eu acho que uma das coisas que ajudam muito, assim, é a gente ter a informação. Quando a gente... É o João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que conhecer a verdade a respeito da dependência química ajuda muito, meu pastor, porque aí livra a gente dos preconceitos, né? Dos conceitos que muitas vezes a gente tem errados, né? Como aquele que eu digo, vagabundo, sem vergonha, não quer nada, é safado, é isso, é aquilo. Quer dizer, então, eu acho que a sociedade ela precisa se inteirar, ela precisa ter essas informações. Eu acho que uma vez, né? Tendo as informações corretas, compreendendo essa problemática, eu acredito que vai aceitar com mais normalidade. A nossa igreja acabou vivendo uma experiência, né? Eu falo que a nossa igreja está muito entrelaçada com a Casa Refúgio, né? Muitos meninos que se recuperaram com a gente acabaram seguindo a vida ali próximo da gente, né? Da igreja, e muitos se casaram ali na nossa igreja, constituíram família ali na nossa igreja. A gente tem histórias maravilhosas, né? Esse ano a gente indicou ao pastorado, né, um menino que foi acolhido, né? A gente indicou, hoje ele é presbítero, agora a gente indicou ao pastorado que é o Nivaldo. Quer dizer, ele viveu numa situação de rua, comeu lixo, quer dizer, aquelas histórias que... E hoje o Nivo é casado, né? É o papai da Ana, é o papai do Raí, quer dizer... E a nossa igreja, graças a Deus, passou a ver isso acontecendo muitas vezes, então consegue enxergar um pouquinho melhor, acreditar um pouco mais, né, nessa questão da recuperação. Claro que, como eu gostaria que todos que passassem aqui pela Casa Refúgio, eu queria que todos, eu pudesse dizer que estão todos recuperados. Não, como eu disse, é um processo que começa aqui, mas existem muitos que desistem, existem alguns que acabam tendo as suas recaídas, né? Então, eu acredito que a sociedade, a igreja como um todo, quando a gente tiver informações, né, mais precisas a respeito, eu acho que a gente vai conseguir lidar um pouco melhor com tudo isso, meu pastor. Eu acho que hoje há muita desinformação e, consequentemente, muito preconceito, né, a respeito desse tema. Amigo, eu quero agradecer, já chegamos ao final da nossa programação, agora são 11 horas e 34 minutos. Que manhã gostosa e como é bom ouvi-lo e ter essas informações e instruções dentro dessa área que acaba nos esclarecendo. Eu quero deixar muito à vontade a nossa programação e Amanda aqui online para outras oportunidades estarmos juntos e conversar mais sobre este assunto que é de suma importância para a sociedade brasileira, para as famílias que são vítimas dessas situações ou pessoas que, direto ou indiretamente, sabem de situações que elas podem, às vezes, fazer a diferença, ser um bom samaritano na vida de pessoas. Que Deus te abençoe nesse trabalho que é uma renúncia, mas que Deus lhe sarou para que você leve saúde física, emocional, espiritual à vida de tantas pessoas. Eu gostaria que você dissesse para os nossos internautas como eles podem encontrar a Casa Refúgio nas redes sociais e de que maneira eles podem participar, de repente seja voluntário, seja através de doações, como funciona essa participação da comunidade se envolvendo com a Casa Refúgio. Meu pastor, eu, a princípio, quero, então, também agradecer, né, a oportunidade de poder participar com vocês, uma honra de todo o coração, né, uma bênção para a gente poder estar com vocês, poder falar sobre isso. A Casa Refúgio, para aqueles que quiserem mais informações, tem um site que é o www.casarefugio.org.br. Né? A Casa Refúgio é uma instituição filantrópica, né, uma organização social. Então, por isso, no sitezinho está lá .org e, consequentemente, a gente
depende de muita ajuda, a gente depende de doações. Então, quem está assistindo a gente, pastor, eu posso contribuir de que forma? Pode contribuir com alimentos, de repente você pode nos ajudar, a gente consome muito alimento, né? Para o senhor ter uma ideia, cada refeição são 35 quilos de arroz, 14 de feijão, e assim vai. Então, é um consumo diário, um consumo mensal enorme. Então, de repente, está ouvindo, pastor, eu quero ajudar em alimento, tua ajuda é bem-vinda. Quero ajudar em produto de limpeza, sua ajuda é bem-vinda. Quero ajudar com roupa, né? Tem gente que chega da rua, chega sem nada. Então, às vezes a gente precisa de chinelo, às vezes a gente precisa de uma cueca, a gente precisa de uma roupa íntima para as meninas, né? Além da roupa do dia a dia, né? Então, tudo que você imaginar que, de repente, para você, né? Olha, para mim, não tem mais utilidade. Será que... Pode ter certeza que para a gente vai ser bênção, né? Então, alimentação, produto de higiene, produto de limpeza, roupa, às vezes tem lá, eu tenho um móvel, tenho uma TV antiga, a gente tem um bazar, a gente pode reverter isso, né, em recursos para a própria instituição. E também, se a pessoa tiver paz, olha, eu quero ajudar financeiramente, fazer uma oferta, também vai ser muito bem-vindo, pode ter certeza que vai ser utilizada para esse fim, né? Não vai ser desviado nem para cá, nem para lá, mas vai ser utilizado, né, para esse projeto, né, para essa missão que Deus tem nos dado, né, nessa área de recuperação. Então, fica as redes sociais, está aí o telefone também da casa, o fixo. Eu coloquei no chatzinho também o meu telefone, meu celular, me colocando à disposição, meu pastor, para aqueles que precisarem de orientação, de ajuda. A gente está aqui para servir com muito amor, meu pastor. Que bom. Quero deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Já estou com saudades. Amém, meu pastor. Bom, espero em Deus, né, da gente em breve estar com o senhor aqui também, né? Eu queria também aproveitar, falar sobre o simpósio de missões, né? Esse ano, com o tema Brasil, a gente vai estar tendo uma oportunidade de falar sobre a dependência química dentro do simpósio de missões. Então, convidar todo mundo que está participando, fazer sua inscrição para o simpósio de missões. E acho que é isso, né? Está aí as redes sociais, está aí os nossos contatos. De repente, você ouvindo essa programação, ouvindo um pouco daquilo que a gente diz, eu quero, com muito amor, me colocar à disposição, a Casa Refúgio, para poder ajudar, né, da forma que nós pudermos, assim, aqueles que porventura precisarem. Minha gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, meu pastor, pela oportunidade, a Ângela, toda a equipe, todo esse amor e carinho. Deus abençoe muito, meu pastor. Nós que agradecemos, prazer, privilégio. Chegamos ao final, 11 horas e 39 minutos. Deus te abençoe como homem, Deus te abençoe como esposo, Deus te abençoe como pai, Deus abençoe a sua esposa, seus filhos, Deus abençoe a Igreja Brasil Paracristana, aí que o senhor é o pastor sênior, a Regional Cotia, enfim, que aonde quer que o senhor esteja, continue fazendo a diferença e sendo pai de gerações, marcando a vida dessas pessoas que passam pela sua vida e pelo seu ministério. Gratidão, muito obrigado. Beijo no coração. Deus abençoe, meu pastor. Amém, querido. 11 horas e 40 minutos, dona Ângela Vautier, que manhã produtiva, abençoada. Minha amiga, Com o que certeza. tens a dizer? Fala-me tudo, não me escondas nada. É um trabalho muito gratificante, né? Depois que se vê o resultado. E ao mesmo tempo é sofrível, né? Como ele disse, que nem todos que entram lá conseguem. Isso é lamentável. Na época que eu trabalhava com o Conselho Tutelar, quantas pessoas que a gente levava e mal começava o tratamento, desistia. Eu quero voltar para casa, porque justamente isso, eles não podem ficar no ambiente contra a sua vontade, porque aí não segue o tratamento. Sim. E aí desvirtua, né, os outros que estão lá. E a gente ficava triste, porque quando voltava para casa, voltava para o vício, e alguns perdiam a vida. Oh, Jesus. Mas também tinha aqueles que nos davam orgulho, né, de cumprir o tratamento, voltar para casa, ser reintegrado à família, conseguir trabalho, e isso deixava a gente feliz. Quem trabalha com isso tem assim, muito amor no coração, porque não é fácil. É verdade. Principalmente quando está na fase da abstinência, tem que ter muita paciência com eles, mas Deus dá a graça, dá a sabedoria para saber lidar
com cada um deles, né, em particular. E que Deus continue abençoando aí o pastor Fabrício. Se Deus quiser, qualquer dia desse eu vou aí para conhecer. Casa Refúgio, Isso isso aí. mesmo, dona Ângela. Às 15 horas hoje na Manda Aqui Online, o que teremos? Hoje, às 15 horas, nós teremos o programa Missão Desafio News com a Rose Gonzalez. Dona Rose manda aqui. Pois é, está sendo uma bênção também. Cada semana a gente vem tendo muitas informações sobre o trabalho da Missão Desafio no Brasil e no mundo, entrevistas com missionários, falando do trabalho de cada um deles. Então, cada semana tem sido um aprendizado muito grande. E você que gosta dessa área, né, de missões, fica ligadinho. Como o pastor Fabrício também falou, esse ano nosso simpósio é sobre o Brasil, né, um país que clama. Sim. Então, fiquem atentos, porque também tem muitas informações sobre o nosso simpósio e também sobre missões, como você contribuir, como você ajudar na oração, como você também ser um missionário, né? Se voluntariar aí, entrar na agência missionária e aonde o Senhor lhe enviar. Que bom. Amanhã é dia de Sam. Amanhã nós temos o Sam. Domingo. Ah, Sam. Amanhã. Eu só não tenho... Eu entendi você dizer Santa Ceia, perdão. Não, Sam. Amanhã é dia de Sam, logo cedo aqui, né? A partir das 8 horas. Então, temos aqui o Sam com várias atividades. E o detalhe, gratuito para toda a comunidade. Então, tem arte capilar, tem conhecimento bíblico, tem espanhol, tem inglês, tem cuidador de idoso. Então, é só você vir e procurar aqui o presbítero Rediane, que ele vai te dar as maiores informações, porque também tem alguns cursos que é por período, então alguns já foi concluído, né, por módulo, e aí você vai conseguir se inscrever e fazer o seu curso gratuitamente. E domingo, como a Ângela já lhe convidou e já lhe informou, nós temos às 10 horas da manhã o culto de Santa Ceia da Unidade, onde toda igreja reunida, congregada, vamos desfrutar do corpo e do cálice da nova aliança, fazendo memória aquilo que o Senhor nos instituiu, que é a Santa Ceia. Participe, você não está convidado, você que é membro da nossa igreja. Convocado. Convocado. E se você está pertinho da gente, quer desfrutar de uma palavra que pode mudar sua realidade, sua história e sua vida, você pode participar conosco também, pode mudar o seu destino. Hoje foi eu que errei, viu? Pode mudar o seu destino também. Venha participar conosco às 10 horas da manhã, o pastor Joel Estevanato, pregando a santa palavra de Deus. Os membros da nossa igreja que não podem estar devido ao trabalho, como a Ângela já informou no início do programa, às 18h30, teremos uma ministração específica para essas pessoas e às 19 horas nós temos o nosso segundo culto que oferecemos ao nosso Deus, culto de adoração e comunhão, e o pastor Ricardo Andrade pregando a santa palavra de Deus. Lembrando também que se você estiver além das fronteiras, você pode conectar-se nas nossas redes sociais e vai desfrutar desta palavra que pode mudar sua realidade, sua história e o seu destino. 11 horas e 44 minutos. Vamos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco e também estendemos os nossos abraços para você que não interagiu, mas está aí conectado na manhã daqui. A Judite Souza, que faz parte lá da OBPC Regional Cotia, do nosso querido pastor Fabrício Leiva, a Janaína Batista da OBPC Pirituba, Instituto Olho Terapia. Um abraço para os nossos queridos irmãos aí do Instituto Olho Terapia. Jonas Albuquerque, Vicente Antunes, é o Alan, será que é o Alan? Não é o de ontem, mas é o Alan também. Alan, prazer tê-lo conosco. Tiago Freitas, da UBPC Regional Cotia, a Andréia Eufrásio, também da UBPC Cotia, a Heloísa Sanches, da UBPC Marília, Fabiano Dias de Lima, prazer tê-lo conosco, a Ingrid Gomes, Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações em Marília, a Josi, da UBPC Regional Cotia, a Zumira Cardoso, Lucas Guardiola, da UBPC Cotia, Antônio Silva, André Araqui, Sônia Maria de Santana, Benedita Matias, o Otávio Oliveira também, da UBPC Regional Cotia. Só um minutinho. A Lenita César, Joyce Fernandes também, lá da UPPC Regional Cotia, Marli Gonçalves, Rosilene Souza, a missionária Ivani Félix, da Igreja Batista Canaã, em Bom Pastor, Natal,
Rio Grande do Norte. Prazer tê-la conosco, missionária Maria Helena Viana, da UBPC Regional Cotia, a Rosinei José dos Santos, Antônio Silva, Cleusa Benzi, Marcilene de Oliveira, ou Oliveira, André Miller, o presbítero Rediane Nascimento, que chegou aqui, a paisana, e o nosso querido ícone, amigo, saudade dele, pastor Miguel Sindás, da UBPC Imirim, que é também diretor do nosso conselho e da nossa convenção. Alegria tê-lo conosco, pastor Miguel Sindás. Ângela, obrigado pela sua técnica, obrigado pela sua direção. Amanhã, não, segunda-feira, vamos começar o quê? A semana especial da Conferência Missionária, que vai acontecer lá na cidade de Pirassununga. E nessa semana vamos conversar com várias pessoas que estão envolvidas nesta conferência e abrimos na segunda-feira com meu amigo pastor Alex Hermínio, lá de João Pessoa, do bairro Bessa, da OBPC Bessa. Então não deixe de estar conectado e desfrutar. Falando demais, né? Léo, obrigado pela sua técnica. Saudade de você também. Tá bom. Quer considerar alguma coisa nessa manhã, Léo? Gratidão. Então, fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Silvio, obrigado pela sua conexão também, gratidão pela sua vida. E a todos vocês que nos permitiram fazer companhia para vocês, muito obrigado, uma ótima sexta-feira, um excelente sábado e domingo todo mundo cultuando ao nosso Deus, viu? O culto tem que ser contínuo, mas eu me refiro como igreja local reunidos. Deus abençoe a todos, uma ótima sexta-feira.